Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o anarco-individualismo e sua contribuição teórica feita pelo escritor e filósofo Max Stirner. Bem, gente, antes de começarmos o tema do vídeo de hoje, eu tenho um assunto para tratar com vocês. No caso, hoje eu quero falar sobre a atuação de um turismo desenvolvido numa perspectiva de educação patrimonial aqui em Belém. No caso, eu estou falando da microempresa de turismo chamada Belém Epoque e do seu idealizador chamado Alexandre Washington. O Alexandre Washington, também conhecido como Índio, ele tem uma militância anarquista e vive a identidade urbana, a identidade cultural do punk aqui em Belém. Já viajou por várias partes do Brasil e é também um escritor, um poeta. Dentre os vários trabalhos que ele desenvolve, ele tem esse trabalho voltado para o turismo. O Alexandre Washington é turismólogo, guia de turismo, ele também é guia de passeios em locais mais voltados para a natureza. No principal trabalho que ele vai desenvolver através da empresa Belém Epoque, ele vai apresentar a história da cabanagem passando pela cidade de Belém, e é uma história voltada para uma perspectiva mais crítica, assim como ele também vai apresentar o contexto da Belle Époque em Belém, e ele vai pontuar todas as mazelas que ela promoveu para as pessoas mais pobres, tirando as famílias mais pobres do centro de Belém e jogando para regiões mais periféricas. E é em um desses passeios que ele faz pela cidade de Belém, nos bairros periféricos, principalmente nos bairros do Jurunas, do Guamá e da Condor, que ele vai mostrando a outra face da Belle Époque, vai mostrando centros culturais, escolas de samba, praças. E aí depois, no final de todo esse passeio, ele leva a gente para um passeio lá na Ilha do Cumbu. A gente atravessa o rio e nós chegamos em uma das barracas que tem, são várias barracas que tem para lá na Ilha do Cumbu, e nós temos um almoço. Pois bem, gente, procurem o Alexandre Washington, procurem ele nas redes sociais e procurem também o Instagram da Belém Epoque. Tenho certeza que vocês vão gostar desse passeio e principalmente do trabalho de guia de turismo que é desenvolvido pelo Joker Índio, ou como é conhecido, o nome dele mesmo, Alexandre Washington. Pois bem, gente, o anarco-individualismo. O anarco-individualismo, ele faz parte das várias correntes anarquistas. Então, ela vai ter uma característica mais própria. No caso, vai ser mais centrada na figura do indivíduo do que do coletivo. Por causa disso, o anarco-individualismo vai estar muito mais ligado a um aspecto filosófico, a um aspecto de crítica da sociedade, a um aspecto de uma atuação individual que não tem necessariamente o objetivo de construir um movimento, mas sim de ajudar a impulsionar através da crítica, através do texto, através de uma perspectiva filosófica, uma rebelião. Inclusive, eles vão se ater mais à ideia de rebelião do que à ideia de revolução, como a gente pode apresentar mais adiante. Essa corrente, ela, por estar voltada mais para atuações individuais de escritores, de filósofos e de militantes políticos, ela não vai construir um grande movimento no qual esses indivíduos vão entrar em contatos e promover a partir daí ações
muito práticas, muito audaciosas dentro da sociedade. O que a gente vai ver, principalmente nesses que vieram antes de se cunhar o termo de anarquismo, uma atuação intelectual voltada para uma crítica ao Estado e principalmente para uma ênfase na ideia do indivíduo. E alguns dos escritores que a gente pode mencionar essa presença mais ligada ao anarco-individualismo vão ser aqueles que eu já mencionei na aula no vídeo passado sobre o anarcopacifismo. A gente vai ter o William Goldwyn e a gente vai ter também o Henry Thoreau, com a ideia dele de desobediência civil. Gente, só que essa corrente ela vai ter uma característica própria, principalmente a partir da atuação do escritor e filósofo chamado Max Stirner. Pois bem, o nome verdadeiro dele era Johann Caspar Schmid, mas ele ficou conhecido como Max Stirner. Essa corrente do anarco-individualismo, principalmente pegando como referência o Max Stirner, nós vamos ter aí autores que não necessariamente são anarco-individualistas, mas que vão se apropriar dos trabalhos filosóficos do Max Stirner. No caso, Albert Camus, o John Mackay e Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche já com algumas contribuições que eu acredito que os intelectuais, os estudiosos, os críticos, eles vão induzindo que pode ter alguma influência do Max Stirner, mas não necessariamente aparece muito em seus textos ele mencionando lá. Para que a gente possa entender esse anarco-individualismo, a gente tem que entender o seu grande fundador, que no caso é o Max Stirner. E ele foi um filósofo alemão que ele cursou a Universidade de Berlim e participou, na época, de várias palestras feitas pelo Hegel, que para ele acabou se tornando uma grande influência intelectual. E nessa dinâmica, ele passou a estudar filologia, filosofia e religião. Quando ele se formou, ele acabou não conseguindo um título de professor integral lá na Prússia, lá pelo governo prussiano. Isso, de certa forma, meio que causou nele uma revolta, uma indignação, porque vai partir daí uma certa crítica que ele vai fazer em relação à Alemanha, em relação à Prússia, também da época dele. Ele passou a ser praticamente esquecido após a morte e ele vai ter o trabalho dele estudado e depois divulgado a partir da atuação de um escritor chamado Johann Mackay, que era um escritor que, quando teve um contato com um livro único e a sua propriedade, meio que mudou radicalmente a visão de mundo que ele tinha, e a perspectiva de Max Stirner passou a fazer parte do trabalho literário que ele passou a desenvolver. A importância do Max Stirner para o Johann Mackay foi tanta que ele até fez todo um trabalho de pesquisa, e o que se sabe hoje em dia, em grande parte, do Max Stirner foi escrito pelo Johann Mackay na biografia que ele escreveu. Tá. O trabalho intelectual do Stirner, ele vai estar muito voltado para contribuição política que ele vai ter lá na Alemanha. Num primeiro momento, ele vai estar saindo da universidade e, assim como ele e outros intelectuais, vão formar o que depois ficou conhecido como os jovens hegelianos ou os hegelianos de esquerda, que vão se opor aos hegelianos de direita. Por quê? Porque basicamente os hegelianos de direita, eles vão ocupar os cargos de importância dentro
dessa Alemanha de então. E eles vão fazer uma análise de todo aquele progresso da história da humanidade que o Hegel vai desenvolver a partir da perspectiva dialética dele. Eles vão entender que a Alemanha daquele momento já estava vivendo o progresso esperado para a humanidade na perspectiva dialética do Hegel. Como se todas as coisas estivessem convergindo para um desenvolvimento no qual a sociedade seria muito mais justa e as coisas tinham que ser como eram. No caso, os jovens hegelianos de esquerda, eles vão se opor a esta visão. E vão ser vários os jovens hegelianos de esquerda, mas os mais conhecidos até então vão ser o Max Stirner, vai ser o Marx, a gente vai ter lá também... Alguns vão dizer que o Feuerbach também era, mas outros vão dizer que não era. A gente vai ter o Bruno Bauer e alguns outros. Cada um vai desenvolver a sua crítica em relação à Alemanha daquele momento, e principalmente se opondo aos hegelianos de direita. Mas quase todos eles vão se apegar a uma crítica direta ao papel que a religião cristã vai ter dentro da Alemanha. No caso, cada um deles vai trazer uma visão sobre esse papel. O Bruno Bauer, por exemplo, vai entender da seguinte forma. Ele vai ter uma visão extremamente radical sobre o que era o cristianismo. Primeiro ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo nem existiu. Não existem provas de que ele tenha existido. E Bruno Bauer vai utilizar os documentos que ele tinha na época, todos os relatos do período da época que Cristo existiu ou um pouco depois. E segundo a história que ele vai escrever, não havia um relato, não havia uma prova documental mencionando a existência de Cristo. E aí, na perspectiva dele, do Bruno Bauer, no caso, Cristo teria sido uma invenção. Essa é a visão desse jovem hegeliano de esquerda. Vai ter um outro jovem hegeliano de esquerda, por exemplo, que vai ser atribuído, por estar mais próximo ali aos hegelianos de esquerda, o Feuerbach. O Feuerbach vai ter um materialismo, uma análise materialista da história, muito mecanicista, de acordo com o que o Marx vai pontuar. Ele vai dizer o seguinte, ele vai pontuar que o que deveria acontecer na Alemanha era a destruição da religião cristã. Só que aí vem a crítica do Max Stirner. Ele vai dizer que não adiantaria destruir a religião cristã, porque o que estava se vendo até então era a permanência de tudo aquilo que era o ideal de vida cristão, o ideal da religião cristã, sendo apresentado no cotidiano das pessoas, na forma como as pessoas se relacionavam. Ou seja, tirar a igreja, tirar a religião cristã da sociedade, mas manter todo o seu ideal, tudo aquilo que ela representava, era manter viva ainda a religião cristã, a religiosidade, só que agora atribuída não mais à igreja, mas sim ao Estado. E naquele momento, para a maior parte dos hegelianos de esquerda, o que eles vão dizer é o seguinte, é que dentro da Alemanha daquele período, o que se tinha era uma visão de uma perspectiva religiosa luterana que acabava se fazendo presente principalmente dentro da visão de mundo dos intelectuais, dos filósofos, das pessoas comuns, e que isso representava uma não liberdade desses seres humanos, uma não liberdade do povo alemão, entre várias e várias outras análises que eles vão trazer sobre política, sobre religião e por aí vai.
que a gente tem que entender, por eles terem vindo de uma perspectiva hegeliana, o que vai trazer à tona para eles, o que vai dar base, melhor dizendo, para a filosofia deles, é uma análise dialética da sociedade. E o que o Max Stirner vai fazer, mesmo que ele já estivesse indo para se enquadrar naquilo que a gente já vai chamar de pós-hegeliana, o que ele vai trazer é uma ideia de um individualismo que perpassa por uma visão dialética. Então tá, gente. Só beber aqui uma água. Contudo, a gente pode dizer o seguinte, que embora poucas pessoas tenham lido o livro fundador do que vão chamar depois de anarco-individualismo, no caso o livro se chama Único e a Sua Propriedade, ele acabou ganhando um status significativo dentro do espectro, dentro das várias correntes que nós chamamos hoje em dia de anarquismos, ou seja, não só um anarquismo, mas existem vários anarquismos, e a gente já viu que tem o anarcopacifismo, agora a gente está vendo o anarco-individualismo. Para que a gente possa compreender um pouco essa visão que vai ser levantada pelo Max Stirner, eu vou trazer alguns trechos que estão presentes no livro O que é Anarquismo, um livro do Caio Túlio Costa. Em algumas das citações, a gente vai ver o seguinte, que para o Max Stirner, diferente como era para o William Goldwyn, a ideia não vai estar na razão. O princípio supremo do indivíduo não vai estar na razão. O princípio supremo para o Stirner vai estar na vontade e nos instintos. Segundo Max Stirner, o coletivo ele tinha algumas coisas que precisavam ser levadas em consideração, porque em determinados momentos ele poderia acabar influenciando de forma negativa no indivíduo, na vontade do indivíduo. E aí, por causa disso, o Max Stirner aconselhou cada pessoa que cultivasse a sua singularidade, sua unicidade. O eu seria a única lei. E é por causa disso que ele vai propor no livro Único e a Sua Propriedade a ideia de que a sociedade deveria ser destruída para que no lugar dela fosse construída a união dos egoístas. Isso que ele também é chamado de um anarco-egoísta, um anarco-individualista. Só pontuando, ainda não existia o termo anarquismo atribuído a uma corrente política e filosófica, como a gente vai ver. Só vai acontecer, como eu já disse também, a partir da atuação do Proudhon. Isso daqui é Max Stirner, já um pouco antes do Proudhon. Então tá, gente. O Max Stirner, ele propôs formalmente a destruição da sociedade humana para transformá-la numa propriedade e formar em seu lugar, como eu já disse, a união dos egoístas. Ele não chegou, no decorrer do livro dele, a desenvolver como é que isso aconteceria, quais seriam as características próprias dessa sociedade, como é que ela funcionaria. Não. Esse é um livro escrito em primeira pessoa, que parece em muitos aspectos que seria o Max Stirner conversando com ele mesmo, e a partir daí ele vai fazendo uma análise dialética da história da humanidade. Para entender essa dialética do indivíduo, e ali ele vai construindo essa visão dele de que o individualismo é extremamente importante e inclusive mais importante até do que a vontade coletiva.
Então tá, outra das características importantes para que a gente possa entender o Max Stirner é que, assim como aparece nos textos do Albert Camus, para o Max Stirner ele não vai considerar a ideia de revolução, ele vai considerar a ideia de rebelião. Ele vai entender que, de forma espontânea, as pessoas podem se mobilizar contra um mal comum, um mal que lhes aflige, que lhes faz sofrer, que restringe as suas liberdades individuais. E aí, de lá, essas pessoas, resistindo contra esse mal, elas acabam promovendo uma sublevação, uma revolta. Até atribuído ao Max Stirner a ideia de que revoluções, em muitos aspectos, podem ser ruins, visto que elas acabam tirando um governo que já existia para colocar um outro governo. E aí, no meio disso, uma série de situações ruins podem ser impostas ao indivíduo. Mas aí a gente vai ver como é que isso pode acontecer só lendo mesmo Max Stirner para entender como foi que ele apresentou isso com mais propriedade. Esse vídeo ele é um vídeo para ser introdutório, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os anarquismos e sobre alguns filósofos e escritores que pensaram um pouco dessa pluralidade que é do que são os anarquismos. Deixa eu ver mais aqui. Tá. Stirner tornou-se conhecido como o individualista egoísta. Proudhon também foi um individualista, mas seus comentadores taxam-no de individualista social. Homem dos paradoxos, também é conhecido como um aficionado do pensamento antinômico, ao mesmo tempo em que definiu o povo como um ser coletivo, infalível e divino, execrou como plebe ignorante. Stirner considerou o indivíduo tudo e a sociedade sua inimiga. Nesse trecho aqui, o Caio Túlio Costa ele vai fazer um parâmetro, como vocês perceberam, sobre a perspectiva individualista do Stirner e a perspectiva individualista do Proudhon. Ele até vai pontuar aqui o Proudhon como sendo um cara dos paradoxos. Vai enaltecer em certos aspectos o coletivo, mas também vai falar mal do coletivo em favor do individual. O Proudhon ele tem algumas afirmações que a gente tem que pontuar que foram bastante ruins e que envelheceram muito mal. Por exemplo, ele tem afirmações que eram extremamente machistas, que a gente consegue perceber hoje em dia. Que se a gente for comparar, por exemplo, em relação a anarquistas como o Bakunin, a gente já não vai ver. O Bakunin já atribuía um papel importante numa possibilidade de revolução para a mulher, inclusive gozando dos mesmos direitos, coisa que em alguns textos de anarcocomunistas a gente vai ver essa crítica sendo feita ao Proudhon, que ele acabava não considerando a importância da mulher dentro dessa sociedade anarquista. E aí está aqui. A liberdade para Stirner esteve em segundo plano em respeito à singularidade e originalidade do indivíduo. Escreveu em um único e a sua propriedade. Ser livre é uma coisa que não posso verdadeiramente querer, porque a liberdade não posso fazê-la, não posso criá-la. Posso somente desejá-la, aspirar a esta que permanece um ideal, um fantasma. A cada momento, a realidade escava sulcos profundos na minha carne, mas eu permaneço. Ou seja, no lugar da liberdade, da ideia de liberdade, ele vai trazer que era mais importante
para o indivíduo procurar a vontade, procurar os seus instintos e não deixar que o coletivo o influencie de forma negativa ou que possa reprimir a sua vontade, os seus instintos, possa reprimir, melhor dizendo, o seu eu, a sua originalidade. Que isso era mais importante para o Stirner. Era a capacidade do ser humano construir um eu original, construir uma individualidade que o diferenciasse dos outros, para que ele não fosse só mais um, parecido com tantos outros, no meio de um coletivo que o invisibilizava, o tornava um nada. Pois bem, gente, o anarco-individualismo ele vai ter como base, em grandes aspectos, alguns filósofos, mas principalmente o Max Stirner. Por causa disso, muitos anarco-individualistas não acreditam muito na ideia de movimento, eles não acreditam muito e nem apoiam a ideia de revolução, eles preferem mais a ideia de revolta, de rebelião. Eles vão se apresentar muito mais na característica de uma ação direta que é feita por um único indivíduo e que deixa uma crítica pontual dentro da sociedade. E principalmente a gente vai ter aqui esse anarco-individualismo trazendo a ideia de que os anarco-individualistas eles têm essa liberdade de se associar a outros anarquistas de acordo com os seus interesses e com as suas vontades. Ou seja, se determinado grupo defende coisas que esse meu eu, essa minha originalidade, acredita como sendo boas para mim, eu vou lá, numa ideia egoística, defender essa minha vontade. Vou me associar a esse grupo, mas estarei livre para não me associar a ele, caso eu sinta que ele já não esteja mais favorecendo aquilo que eu quero. Também é importante o seguinte, que em vários livros que trazem à tona a perspectiva do Stirner, a gente vai ver a seguinte afirmação. A ideia de que para o Stirner, a forma como ele vai se posicionar em sociedade, nesse individualismo, e na busca por essa união dos egoístas, é a seguinte: as minhas ideias, aquilo que eu apoio, não tem a ver com ser algo bom ou ruim dentro da sociedade. Tem a ver basicamente com aquilo que eu quero, ou seja, única e exclusivamente ligada a mim. Eu vou encontrar aqui essa afirmação que aparece de um trecho do livro Única e a Sua Propriedade. Está bem aqui. É um trecho retirado do livro O Único e a Sua Propriedade. Max Stirner vai falar a seguinte frase: minha causa não é nem divina e nem humana. Não é igualmente nem a verdadeira nem a justa. É tão somente a minha. Não é uma causa geral, mas é única, na medida em que eu sou inédito. Ou seja, a gente já consegue ver aí uma síntese do que seria esse individualismo proposto pelo Max Stirner e que vai ser a principal base para a formação do que se conhece hoje em dia como anarco-individualismo. Mas tá, gente. O que é interessante a gente perceber aqui é o seguinte, é que o anarco-individualismo, nessa base do Max Stirner,
vai ter esse componente de apelo ao indivíduo, à vontade do indivíduo. Bem, como crítica eu posso pontuar o seguinte: dentro de um movimento político anarquista, essa corrente ela pode acabar sendo problemática, no sentido de que algumas pessoas podem entender muito ao pé da letra aquilo que é defendido pelo Stirner, podem acabar migrando muito para uma visão já não mais anarquista, mas sim bastante nihilista, existencialista da vida, da realidade, das ideias. E aí de lá vai começar a pensar: nada interessa, nada importa, é só o que eu quero, eu vou lá e faço. E aí se junta num determinado momento com alguns grupos e quando não vê que os seus interesses estão alcançados ali, ele passa já a não somar mais. E aí seria a vontade do indivíduo em cima da vontade do coletivo. E isso é um pouco complicado porque o que a gente vê em grande parte no anarquismo é, embora o anarquismo pregue em nome do coletivo, do bem comum, a gente vai entender que o indivíduo também é importante, mas nem o indivíduo pode ser superior ao coletivo, nem o coletivo pode ser superior ao indivíduo. E aí também pode ser uma crítica voltada para perspectivas como o anarcocoletivismo, o anarcocomunismo, no qual, para eles, o coletivo pode até falar mais forte que o indivíduo. Então aí são conflitos entre ideias, entre visões anarquistas, que a gente precisa levar em consideração. Eu gosto muito da afirmação do Bakunin, quando ele fala sobre liberdade. Ele vai dizer o seguinte: olha, diferente da liberdade dos liberais, que é aquela liberdade que o Rousseau prega, que seria um indivíduo sendo livre por si só e que não importa como estão os outros na sociedade, aí o Bakunin vai dizer o seguinte: não, a liberdade ela só existe de forma coletiva. Eu só posso ser livre se as pessoas que vivem em sociedade comigo também são livres. Do contrário, eu também serei escravo, eu também terei a minha liberdade cerceada, assim como todos os outros. Então só existe liberdade num sentido coletivo da coisa. Bem, gente, essa foi uma exposição breve sobre o que foi o que é o anarco-individualismo, sobre a filosofia do Stirner, um pouco sobre o seu livro mais conhecido, O Único e Sua Propriedade. E no mais, se vocês discordarem de alguma coisa, se vocês perceberam que eu deixei de falar alguma coisa importante, vão lá nos comentários, comentem, peçam mais informações, escolham novos temas. Eu estou aqui para isso. Estou aprendendo com vocês e vocês estão aprendendo comigo. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo. Até mais.